eu sou Camila Smith e o RB News está começando com a declaração do ex-juiz Sérgio Moro, que disse em um vídeo publicado ontem que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal trabalharam para destruir de vez a Operação Lava Jato. Sérgio Moro começou a gravação questionando os jovens. Imagine que você descobriu que alguém está roubando o dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Eu acho que sabendo disso, ninguém ficaria de braços cruzados. Em seguida, o ex-juiz fez um panorama da investigação. Pois bem, em 2014, nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado e nós agimos, criando a maior operação de combate à corrupção do mundo, a Lava Jato. Foi um trabalho intenso, realizado ao longo de 4 anos. Provas inquestionáveis foram reunidas. Muitos envolvidos confessaram os crimes e foram punidos. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. Inclusive, um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara. Nosso país saiu de celeiro da impunidade para se tornar exemplo mundial no combate à corrupção. Moro relembrou os feitos da Operação Lava Jato para o país. Nós conseguimos recuperar mais de 6 bilhões de reais que haviam sido desviados na Petrobras. Você entendeu certo. 6 bilhões de reais. Isso é só uma parte do dinheiro perdido. A coisa é tão séria que até os Estados Unidos estão oferecendo, ainda hoje, recompensa para quem tiver pistas sobre o restante do dinheiro desviado. A recompensa é de mais de 20 milhões de reais. Moro citou também a opinião do STF, ratificada pelo relatório do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que considerou a condenação do petista como injusta e que direitos políticos de Lula foram violados. Só que o crime nunca desiste. E agora tem um movimento de algumas pessoas poderosas, incluindo alguns ministros do Supremo, para desacreditar e destruir de vez a Lava Jato. Querem anular condenações baseadas em fatos e provas concretas, como, por exemplo, pagamento de propinas e subornos. No final do vídeo, Moro pede que a população se mobilize nas redes sociais e nas ruas em apoio à Lava Jato. Mas se tem uma pessoa que pode impedir isso, é você. E não é só por causa da Petrobras. Com a certeza da impunidade, a corrupção vai aumentar. A corrupção e as dificuldades na vida dos brasileiros, incluindo você. Por isso, assistir calado à anulação dos processos da Lava Jato é aceitar que o crime compensa. É tornar a vida de cada brasileiro pior. É dar sinal verde para que continuem saqueando o país. Não aceite que isso aconteça. Se você, a sua família, o seu bairro se mobilizarem, seja nas ruas, seja através das redes sociais, os corruptos vão pensar 2 vezes antes de agir. Apoie a Lava Jato. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto chamado de Lei Henri Borel, que altera o Código Penal e torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos. O texto também aumenta as punições para os crimes de injúria e difamação cometidos contra os menores. A intenção é evitar casos como o do pequeno Henri Borel, que com apenas 4 anos foi morto em março de 2021 no Rio de Janeiro. O corpo da criança foi encontrado no apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos, o Jairinho, apontados como autores do crime. De acordo com as investigações, a criança morreu por conta de agressões do padrasto e pela omissão da mãe. Um laudo aponta 23 lesões por ação violenta no dia da morte de Henri. A matéria que segue agora para a sanção presidencial foi aprovada na data do aniversário do menino. Em homenagem ao nosso pequeno Henri Borel, menino que foi assassinado, vamos dizer, com a palavra mais correta que possa existir no dicionário, pelo
vereador doutor Jairinho, que todo o país conheceu aquelas cenas horríveis dele subindo no elevador, acariciando as costas da criança e depois agredindo violentamente, que levou à morte esse pequeno menino que hoje estaria fazendo 6 anos de idade. Um crime é considerado hediondo quando é praticado com crueldade e causa repulsa na sociedade. Neste tipo de infração, não cabe fiança, indulto ou anistia. Além disso, o acusado precisa cumprir o início da pena em regime fechado. E a seguir, retratos da guerra. De um lado, o medo de novos bombardeios e do outro, um respiro aliviado do ataque da Rússia à Ucrânia. Você acompanha logo depois do intervalo aqui na RB News. Até já!